Então, sou o Gabriel, vou apresentar o trabalho da disciplina. Um, o, Seria os dois artigos, eu escolhi, no caso um artigo, eu escolhi dois. Seria um, só que, no caso o primeiro, só que o segundo ele acaba por conversar muito com o primeiro. No caso, para comprovar a tese do primeiro, eles tiveram que fazer as análises e meio que corrobora com o primeiro. O primeiro seria o efeito da contaminação do óleo bruto nas propriedades da argila e da areia, no caso, e do segundo seria o teste para um método eletroquímico para tratamento do solo poluído por óleos ou combustíveis. Então, esse daqui é o primeiro artigo, né, que seria o tratamento usando método eletroquímico. Ele foi feito pelos estudantes no Jordão. E o segundo é o efeito da contaminação do petróleo bruto nas propriedades de argila e areia. Essa é da Universidade da Índia, porque segundo os autores eles têm um problema recorrente de aparecer, no caso, vazamentos que acaba aparecendo lá nas costas do país, no caso da areia, de petróleo bruto. Seria vazamentos dos locais de extração. Então, introdução, eu vou falar primeiramente de onde é que vêm esses poluentes e o que eles são. Caso o petróleo bruto é vazamento de locais de extração ou transporte mesmo que acaba vazando. Também um artigo comenta que muitas vezes na lavagem dos tanques dos navios de transporte o pessoal descarta de maneira inadequada. Então seriam essas fontes. Mas os combustíveis e óleos lubrificantes, eles vêm desse esquema aqui. Não é esse esquema, mas seria para representar. Isso daqui é o sistema de destilação fracionada. O que acontece é que o petróleo é uma mistura, chamada de complexa, que precisa de um destilador simples não conseguiria separar todas as frações dele. Então, acontece que entra aqui em cima, onde é primeiro aquecido para remover compostos mais nocivos, seria enxofre, sal e água, essas coisas. E aí ele entraria nessa primeira torre, onde é feita uma destilação primária. Essa torre ela opera numa pressão atmosférica. Então ela precisa de uma temperatura um tanto mais alta para conseguir remover todos os componentes. Que vem essas correntes aqui. No caso, aqui em cima nós temos a nafta de corrente leve, que sai junto com o gás. Ela seria mais usada para solventes. Mas nós temos a nafta de corrente pesada, que já seria usada na produção da gasolina, querosene e diesel. Aí temos esse aqui embaixo e os outros aqui do lado, que seriam usados na fabricação de óleos lubrificantes e óleos no geral. Também tem daí outras frações do petróleo. Essa seria nos desenhos básicos, numa torre inteira, seria a parte de cima e a parte de baixo. Só que é dividido em duas torres, uma operando em um vácuo parcial, para não precisar de uma temperatura tão elevada para separar esses componentes. Então, além do petróleo bruto, tem os principais poluentes discutidos pelos autores, seriam a gasolina, que seriam cadeias carbônicas de 4 a 10 carbonos, o diesel, que é uma cadeia carbônica maior, de 10 a 22 carbonos, e os lubrificantes, que são cadeias carbônicas com mais de 25 carbonos. Então, além de os locais mais propensos à poluição, não seriam só onde tem derramamento, também locais cotidianos, como garagens, postos de combustível, distribuidores e madeireiras. Seria basicamente onde tem tráfego de veículos.
Muitas vezes pode ocorrer um vazamento ou algum acidente, no caso, como os autores comentam. As garagens é mais gasolina, diesel e lubrificantes, os principais contaminantes encontrados. Os postos de combustível já seria gasolina, querosene e diesel, distribuidores ou locais de armazenagem que distribuiriam para os postos, petróleo, diesel, óleos, combustíveis e lubrificantes. Nas madeireiras e docas óleos e óleo combustível e diesel, que seria o mais utilizado para os maquinários. Também pode ocorrer esses poluentes em rodovias ou nas margens delas, como eu já disse antes, pelo tráfego pesado de veículos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos nos materiais, mas não seria especificamente no solo. É mais efeitos em outros materiais, como no caso sulfatos, que atacam o concreto, assim, no caso presentes por contaminação no próprio combustível, que não consegue purificar tão bem. Eles atacam o concreto, causam a degradação de metais, no caso, oxidação, que isso faz com que encanamentos e bombas em locais onde tem combustíveis acabem por ter uma vida útil muito menor. Também tem os hidrocarbonetos presentes nos combustíveis e óleos que afetam o grau de hidratação do concreto. Agora seriam os efeitos no solo desses poluentes. Esse daqui é os limites de Attenberg, que é um parâmetro utilizado para classificar os solos. Conforme tal parâmetro, o solo recebe uma classificação específica. Isso serve para os engenheiros, no caso da construção civil, ou que vão utilizar alguma coisa do solo, consigam calcular melhor as cargas e estruturas. Então, nós temos primeiramente aqui em cima o limite de líquido do solo, que seria o quanto de água vai até ele se comportar de uma forma líquida, de certa forma. Como dá para ver aqui, conforme aumenta a quantidade de óleo lubrificante, foi testado em porcentagem aqui, 10%, ele aumenta 19% a quantidade do limite líquido. Aqui embaixo tem o limite plástico, mas eu não vou falar tanto dele porque nós temos aqui embaixo o índice de plasticidade do solo, que seria uma junção do limite plástico com o líquido. Então, esse índice ele serve para indicar, de forma resumida, esses coeficientes de Attenberg, ou no caso os limites. E conforme aumenta para baixo a quantidade de poluente, dá para perceber que a plasticidade do solo também vai aumentando. Isso pode acarretar em problemas futuros na utilização do solo. Então, aqui tem testes de resultados do teste de compactação do solo. Então, primeiramente tem a densidade seca do solo, que percebe-se que ela diminui, ou seja, o solo se torna menos denso, conforme vai aumentando a quantidade de poluente. Aqui é o limite, quantidade ótima de umidade no solo, para ele ter as características dele. Ela também vai diminuindo conforme vai aumentando a quantidade de lubrificante. Isso os autores explicam que se deve muito pela parte das cadeias carbônicas serem apolares, o que faz como seria uma interação água e óleo. Então a água ela não consegue interagir tão bem com o solo, faz com que ele perca certas características. No caso, diminua essa quantidade ótima. Então aqui temos a força seria a resistência de
atrito ou cisalhamento do solo não confinado. Seria esse UCS aqui, Unconfined Shear Strength. Isso serve para dizer o quanto o solo resistiria ao movimento, no caso, tensões de cisalhamento. Aqui temos percebe-se que o solo poluído, ele diminui, essa força ela diminui drasticamente, que vem de 60 para 20 kPa. Isso dá menos 200%, como aqui aparece. Então aqui nós temos também a coesão do solo, que seria essa força que segura as partículas unidas, no caso. Quando você pega uma areia úmida e junta e comprime ela, ela vai reter a forma. Isso seria uma representação da coesão do solo. Ela serve, aqui no caso ela é mais utilizada para argilas e solos com grãos pequenos, mas o solo na verdade é uma mistura de tudo, então não é específico para argilas. A menos que seja um solo mais arenoso, existem vários tipos de solo. Mas tem também daí o grau de tensão de cisalhamento. Esse seria mais para solos granulares, que seria o ângulo que você consegue botar o solo e ele começa a escorregar para o lado, no caso, formar uma pilha. Digamos, você pega e despeja o solo aqui, ele vai começar a se empilhar. Quanto maior o ângulo, maior é esse ângulo aqui. Então você consegue fazer um monte mais alto. E menor o ângulo, menor essa inclinação aqui. Como dá para perceber aqui nos gráficos, na tabela, esse ângulo ele diminuiu bastante conforme a poluição com óleos do óleo lubrificante do solo. Então aqui é já do outro artigo que ele está falando especificamente da argila e da areia. Essa primeira tabela seria a areia, a argila em específico. Aqui temos o limite específico e o limite plástico. Limite específico não, limite líquido e limite plástico. Como podem ver aqui, conforme vai aumentando o grau de poluição, no caso a porcentagem, aqui temos 9, 6 e 3. Ele diminui bastante o limite líquido desse solo. O mesmo acontece o inverso acontece para o limite plástico, que seria a deformação plástica do solo. Aqui é o limite de compressão do solo, onde que você consegue comprimir. Um menor valor significa que você consegue comprimir mais ele adquire um volume menor. Aqui temos a gravidade específica, que seria a densidade do solo, só que em vez de essa é utilizada em relação à água. Então percebe-se que conforme vai aumentando a quantidade de poluentes no solo, a gravidade específica diminui bastante. Isso faz com que seja um solo menos denso, ou seja, você tem partículas mais separadas, mais ar entre elas. Isso se deve ao fato dessas moléculas elas não permitirem um compactamento, que também tem relação com a água. Por último, temos aqui o índice de expansão livre do solo, que seria quando o solo posto em água, o quanto que ele vai se expandir. Como dá para perceber aqui, semelhante aos outros, conforme vai aumentando o grau de contaminação desse solo, ele vai aumentando também esse índice. Enquanto aqui inicial temos 35,71, ele aumenta para 81,6% esse índice. Significa que a argila ela expande muito mais quando está contaminada com
óleos ou lubrificantes no caso. Então aqui temos especificamente da areia, que foi estudado por eles, o limite líquido, ele diminui, ou seja, a areia consegue segurar muito menos água, e a gravidade específica, que também diminui significativamente, conforme vai sendo adicionado o lubrificante se contaminando. Então, agora eu vou falar um pouco do método da eletrólise, que foi um método avaliado para remoção de poluentes. Por que eletrólise? Os autores, como eles são do Jordão, eles comentam que muitas vezes no solo existem mais contaminantes, no caso sulfatos, cianetos, etc. Isso pode inviabilizar muitas vezes os processos biológicos, uma vez que as bactérias ou plantas ou outros métodos que dependem de micro-organismos não conseguem se estabelecer ou desenvolver um processo tão eficiente. Então, eles avaliaram um processo de oxidação, basicamente por eletrólise, semelhante à separação hidrólise da água. Então, aqui foi o esquema que eles fizeram, basicamente, onde você tem um suprimento de energia, um ânodo e um cátodo. Basicamente vai passar uma corrente entre o ânodo e o cátodo e causar a eletrólise dos hidrocarbonetos ali presentes, que seria os óleos, petróleo ou outros contaminantes. Então aqui eles botaram entre as câmaras para separar, tem um eletrodo de grafite, um papel de filtro e uma malha de nylon, basicamente para isolar o solo. Eles não testaram uma amostra muito grande, foram bem pequenos, mas depois eu vou falar que eles conseguiram degradar de forma bem efetiva os contaminantes ali presentes. De certa forma já deu para ver nos gráficos anteriores, nas tabelas anteriores, mas daí eu vou falar depois melhor explicar isso. Então, os resultados obtidos por ambos os artigos. Aqui temos a plasticidade por aditivo, que foi testado pelo método da eletrólise, que dá para perceber que é quase linear a relação entre o aumento da plasticidade com a poluição. Também percebe-se que eles conseguiram remover de forma não muito grande, mas eles conseguiram remover alguma parte desses contaminantes, ou seja, fazer com que o solo retornasse às propriedades anteriores ou próximo delas. Então aqui temos a capacidade compressiva do solo, que o inicial é aqui em cima, não poluído. Percebe-se que mesmo removendo grande parte, aqui já conseguiram descontaminar de forma mais elevada, o efeito é maior entre o não contaminado e o tratado, no caso, mas mesmo assim ele não foi possível retornar o solo à sua forma original. Essa não, diferente do gráfico anterior, ela é um pouquinho menos linear. Percebe-se que o efeito dos lubrificantes ou contaminantes no solo é de forma mais inclinada aqui no início da curva, depois ele começa a se estabelecer melhor. Então aqui é o ângulo de fricção, que eu já tinha falado antes. Ele também diminui bastante, como deu para ver, mas agora dá para ver em forma de gráfico. E aqui é o tratado, ele
Mesmo assim, ele, igual os anteriores, não consegue retornar ao original. Percebe-se que está em torno de 18, aqui ele já está mais próximo do 15, mesmo tratado com 10% de óleo lubrificante. Aqui é a coesão, por mesmo esquema dos anteriores, ela é um pouco menos afetada, mas mesmo assim segue o padrão dos gráficos anteriores, onde não, mesmo tratando, usando o método de tratamento, não se consegue retornar o solo às suas características originais. Entretanto, esse chegou um pouquinho mais perto. Se fizer uma linha reta aqui, ele está, como o efeito é menor, de certa forma menos menos inclinada, reta, né? Que eles conseguiram retornar mais próximo. Aqui é o segundo artigo, que foi o artigo que avaliou na areia e na argila. Esse primeiro gráfico, eles estão falando da argila, que é o limite plástico, e aqui no eixo Y a contaminação, o grau de contaminação. Diferente do outro, que foi até 10%, esses foram só até 9%. Esse é petróleo bruto, enquanto os outros avaliaram combustíveis e lubrificantes. Então, aqui o gráfico é bem inclinado nessa parte aqui, o limite, porque eles começam no limite já de 20 e é bem dá para perceber aqui que tem uma variação aqui mais no final. 9 pode ser da curva mesmo. Aqui é o índice de compressão, limite de compressão, pela porcentagem de contaminação do solo. Na argila também. Então aqui temos a porcentagem de contaminação no eixo Y, como nos anteriores, e o índice de expansão. Esse é um pouco mais inclinado, que inclinado não, mas no caso menos inclinado, porque a reta forma um ângulo maior. Mas percebe-se que a contaminação do solo, percebe-se de forma gráfica agora, né? Diferente antes das tabelas, que o grau de contaminação afeta bastante o índice de expansão da argila. Perceber que vem de 40 para 90, ou seja, você tem um gráfico bem significativo. Aqui tem a equação do gráfico, o R. Então aqui é a gravidade específica, tanto da argila como da areia. Por algum motivo eles estavam trabalhando com a argila em azul e agora a areia é azul. E a argila é o vermelho. Então aqui temos a gravidade específica, como eu já tinha falado. Percebe-se que ela é afetada, reduz drasticamente o seu valor. Quando nós temos iniciando ambos quase praticamente no mesmo valor, eles se cruzam em torno de 3% e chegam a quase 1 aqui em 9%, ambos próximo a 1. Aqui de novo a limite líquido, tanto da argila como da areia. A areia percebe-se que naturalmente já possui um limite líquido muito menor que a argila. Isso eles explicam que é pelo fato da areia ser mais granular. Aí você tem o efeito de que a água consegue se infiltrar melhor, também os contaminantes. Isso faz com que ela tenha esse limite menor. Então, aqui eles ambos são bem inclinados também. E percebe-se que tem uma diferença bem grande do inicial para o final. Esse artigo eles não testaram, não avaliaram nenhuma
nenhum tratamento, então era mais isso mesmo, avaliar o quanto o grau de contaminação afeta as qualidades do solo, as características do solo. Então, conclusão. O petróleo ele tem um grande efeito nas características da argila e da areia, como deu para perceber no gráfico, nos gráficos no caso, tem-se uma alteração nas suas características de suas tensões e isso pode, como eles mencionam no artigo, pode ser um fator muito importante para se avaliar quando for construir alguma coisa, seja na costa ou nos características do solo mesmo. No caso, eles mencionam a costa porque muitas vezes lá na Índia tem-se essa questão que tem uma costa bem ampla. Então, para construir lá teria que se avaliar o grau de contaminação porque isso pode afetar a integridade posterior das estruturas ou avaliar se a estrutura é possível de ser construída lá, uma vez que se o solo não suporta tanto a massa ou a pressão da construção, ele pode começar a ceder. Isso no caso geraria, no caso de rodovias, buracos, aparecimento de buracos, que o chão começa a ceder, ou inviabilizar construções mais que tenham sua massa mais concentrada em um ponto específico, tipo um prédio. Aí teria que se fazer um trabalho meio de preparar o solo, fazer uma cobertura inicial e posteriormente fazer um trabalho de compactação ou algum outro meio. A areia, né, é mais suscetível para deterioração que a argila, visto que, como eu já tinha mencionado antes, ela consegue, os olhos, eles conseguem penetrar mais facilmente nela, chegar mais longe e evitar que outros compostos entrem, tipo água. A argila, por ser mais compacta, ser grãos menores, ela consegue meio que e ter um grau, ela consegue meio que manter ter uma resistência à penetração desses poluentes, mas não é 100% também, porque ela é afetada. Então não dá para, por mais que ela tenha uma resistência, ela ainda vai sofrer os efeitos dos poluentes. Então você tem uma relação muitas vezes linear entre a deterioração e o grau de contaminação. Isso ambos os artigos mencionaram e deu para perceber nos gráficos que o R ele seria bem alto em ambos os gráficos, sendo uma reta linear traçada para fazer a média deles. Não a média, mas a linha de tendência. Mesmo ela sendo linear, ela conseguiu um R bem quadrado. Então você tem uma relação linear entre o grau de contaminação e a deterioração do solo. Ou seja, quanto mais contaminado o solo, mais danos ele vai. Não danos, mas mais serão afetadas as suas características. Então seria esse o trabalho. Eu confesso que fiquei bem surpreso quanto às questões encontradas, que geralmente quando se pensa em contaminação do solo por petróleo ou outros poluentes, a gente pensa em efeitos nos organismos que convivem ali, mas também existem problemas além disso, no caso, tanto estruturais como para o desenvolvimento das pessoas. Você pode muitas vezes inviabilizar o solo para seu uso como ou para outras aplicações, não só como plantação ou fauna. Claro que no caso efeito na vida não é como se fosse relevante, mas vai muito além disso. Também um fator que me surpreendeu, que fez eu prestar atenção nesses artigos, foi que a questão é que basicamente tanto a argila como
como areia, além de serem usados como, além de estarem presentes no solo, eles também são usados nas construções. No caso da produção de cimento, você utiliza areia. Os tijolos que a gente utiliza nas casas são feitos de argila. Então isso pode, além de afetar, com certeza afetaria, por mais que não foi testado, mas iria afetar a qualidade desses produtos. No caso, na construção mesmo, uma argila, como ali fala que os poluentes na hidrocarbonetos afetam o grau de hidratação do concreto. Se você usa uma areia poluída, no caso, o concreto iria se hidratar de forma diferente do que não poluída. E isso me fez lembrar de que muito tempo atrás já se falava que a areia estava acabando. Não acabando, mas tipo, você precisa da areia e geralmente ela não é transportada muito longe. Então, nos locais que você precisa, está acabando. Isso já é uma coisa que vale se observar. Aí a gente polui o que já temos pouco, onde precisa. Isso pode gerar problemas futuros. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e